Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o site PolaFip para fazer análise no dia de hoje. Bom, a primeira notícia: Leonardo Sérgio Debá, mudança no Flamengo contra o Bahia. Colete novo que tem encascado. Leonardo Jardim Debá, mudança no Flamengo contra o Bahia. Vamos lá, a seguinte escalação que o Flamengo vai colocar em campo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo, Paquetá, Rascaeta, Samuelino, Gonçalo Prata e Pedro. É o time que praticamente venceu o Fluminense. Eu gosto esse ataque aí, com Samuelino e Prata, acho que eles vão para cima. O Alexandre e o Varela têm um poder de marcação bem mais forte do que o Emerson Royal e o Ayrton Lucas. Aquele jogo contra o Medellín na quinta-feira agora, o Flamengo precisou impor taticamente. Ele vai tentar um time mais técnico, um time mais com toque de bola, com os caras da frente colocando mais velocidade no jogo. Acho interessante, acho legal. E também roda o elenco. São peças que rodam. O Flamengo ainda não conta com o Jorginho e nem com o Pulgar. Pode ser aquele rodízio também com os volantes do Flamengo. Mas tem a volta do Saúl, tem a volta do De La Cruz. De La Cruz está entrando muito bem nessa partida, tem que ressaltar isso. Carrascal está suspenso, não vai poder jogar. Deixa eu ver. Cebolinha tá no banco também, é outro jogador que ele vai testar. Luiz Araújo, ele que deu passe pro Pedro jogando como meia, não sei, cria uma expectativa de colocar Luiz Araújo mais centralizado, também pode ser uma ideia interessante que o Leonardo Jardim pode trabalhar pro segundo tempo. Tem o Bruno Henrique que pode jogar do lado do Pedro também, uma ideia bem interessante também. Colocar Prata, Pedro e Bruno Henrique, descansar um pouquinho. Samuelino, pensar que o Samuelino está jogando boa fase. E são jogadores aí que estão em campo: Lucas Paquetá, Samuelino, Pedro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre também. São jogadores que estão no radar da Copa do Mundo. Então, de repente, o Leonardo Jardim também está pensando nisso, dar oportunidade, aproveitar esquecido que eles estão motivados para ir para a Copa, que esse palco o Flamengo consiga explorar mais esses jogadores no Flamengo. Então vamos ver, são situações que a gente também tem que analisar e pensar. São um time de jogadores que podem sim ir para a Copa do Mundo, então estão motivados, ganhando seu espaço, e isso aí melhora muito o futebol do Flamengo. Vamos para mais notícias. Gilberto pode voltar ao time em Flamengo versus Bahia e cita concorrência. Gilberto é um cara que, quando joga no Flamengo, dá trabalho de lateral direito, jogava no Fluminense, foi pro Benfica. É um lateral bem agudo. Acho que não veio pro Flamengo porque é da idade dele, mas é um lateral muito bom. Mas o Flamengo hoje conta com dois laterais de excelência, que é o Varela e o Emerson Royal, e tem o Daniel Salles com uma terceira opção que pode, em qualquer momento, entrar na disputa com esses dois jogadores. Se ele aparecer a oportunidade, acho que ele vai saber aproveitar o Daniel Salles. Mais notícia do site PolaFip. Jardim admite momento ruim, mas defende Carrascal no Flamengo. Eu creio que Carrascal foi muito bem utilizado pelo Felipe Luiz, aberto pela direita, mas eu vejo agora que ele tem que entrar ali no lugar do Arrascaeta. Acho que ele, entrando ali, acho que ele pode acrescentar mais ao Flamengo. O Jardim deve estudar movimentação do Carrascal para entender por que ele não está rendendo tanto. Acho que também é algo que o treinador tem que fazer, porque em outros clubes funcionava de outra função e no Flamengo não está funcionando como bem. E momento é momento, acho que todo mundo vive, né? Temos o Pulgar, o Baela,
Paquetá mesmo, até o do Tia estava sendo criticado. E outros jogadores, estou tentando buscar aqui, Léo Pereira, que viveu um momento muito ruim no Flamengo, hoje está na seleção brasileira. Então, jogadores que passam por isso. Então, o jogador tem que saber conviver com esses momentos de alto e baixos. Vamos para mais notícias aqui. Só ajustar a página aqui para ler a próxima notícia. Léo Ortiz explica a diferença entre Felipe Luiz e Jardim no Flamengo. Diretoria do Flamengo decidiu demitir o ex-lateral no começo desse ano e fechou com o português. O que me mostrou o Léo Ortiz, o Jardim, o Felipe Luiz tinha aquela constância de jogar da mesma maneira, e o Jardim já começa a alternar o time taticamente. Isso aí confunde o time adversário para saber qual é o marcador, qual é o jogador que vai a campo, qual é o sistema de jogo do Flamengo, que pode pegar o time adversário todo desprevenido. Eu gosto mais dessa teoria de você trocar. Acho que o futebol é estratégia. Então você monta um esquema, dependendo do time que você joga, você estudou o time adversário, você monta um esquema tático, treina os jogadores conseguir adaptar a esse esquema tático, ajuda demais neutralizar o time adversário e assim criar jogada, mas isso aí também é algo treinado, algo conversado com os jogadores, ver que eles entendem. Eu gosto mais desse jeito do Jardim de ir alternando o time durante a partida, não precisa nem mexer jogador. Teve um jogo que ele recuou um pouquinho, o Everton Araújo soltou mais laterais e o Flamengo conseguiu achar o gol ali na bola aérea. Eu creio que mudança simples de o jogador entender a movimentação ajuda demais a você destruir o esquema tático preparado para o time adversário para neutralizar o Flamengo, e também o Flamengo consegue preparar o time para neutralizar o time adversário com mudanças táticas. Mais notícias do Flamengo. Léo Ortiz comenta mudança no Flamengo, otimista, início difícil. O Ortiz avalia o momento do Flamengo sob o comando de Jardim e reconhece dificuldades no início da temporada e destaca a sua cobrança. O time relaxou. Acho que no início da temporada o Flamengo conseguiu fazer um belo ano 2025 muito bom. E o time relaxa. Acho que acontece até com você na sua profissão de trabalho. Você começa muito bem, às vezes você está muito motivado, e às vezes você está desmotivado e não rende tanto quanto você esperava render. Então é isso que acontece. Você começa, passa um período, ainda mais pós-férias, se vem essas situações assim que aconteceu com o Flamengo. Agora o Flamengo já conseguiu ajustar e está rendendo muito. Vamos mais notícia. O Flamengo recebe proposta de 47 milhões por Rian Roberto. O cria da Cave pode se tornar a maior venda da história rubro-negra carioca. Se chegar a proposta, eu acho que tem que vender sim. Eu não ponho retenção para mim vender joias, não. Por quê? O time principal está com um elenco muito bom. Acho que você tentar colocar uma joia tendo um elenco já qualificado é muito mais difícil. O cara pode ser apagado. Então você vende, desde lá na Europa fazer o nome dele e depois você repatria ele. Eu sou a favor desse planejamento do Flamengo. Já falei João Gomes, Natan, Samir, mas agora Samir tá velho, mas também eu achava que deveria ter voltado pro Flamengo. O Muniz, Vinícius Júnior, Paquetá já retornou. São jogadores que foram na Europa, conseguiu a sua oportunidade como titular de um time europeu, seja ele grande ou pequeno, conseguiu ali se firmar. Então, para mim, já teve, como posso dizer, crescimento tático ali. Ele já consegue entender as movimentações, já consegue
se colocar. Então, se o cara conseguir ir para a Europa, se firmar, pode ter certeza que vai vir mais pronto para o Flamengo. E esse processo, o Flamengo não perde tempo, não tem a torcida cobrando. Então, quando você consegue trazer eles, o Flamengo rende. Vale a pena fazer esse tipo de negócio. Você vende agora e depois você traz de volta. Finizão, que eu acabei de esquecendo, o volante bom também. Vamos para mais notícias. Flamengo oficializa contratação de Pedro Henrique desde 18 anos. Após uma pequena novela nos bastidores do mercado da bola, o Flamengo oficializa o acordo pelo atleta. O jogador do Paysandu, volante, vem para o time sub-20. E o Flamengo está sempre renovando. Ali também há um mercado, o Flamengo gasta entre torno de 1 milhão a 5 milhões para trazer uma revelação, para deixar o time da base mais pronta. Então, essa adaptação, para mim, já tem 2 nomes que eu acho que esse ano vai ser vendido, que é o Wallace e o Everton Araújo. Então, o Flamengo conseguindo a venda deles, que eu creio que é entre 10 e 15 milhões de euros, o Flamengo consegue ali ficar mais um ano sem meter nenhum atleta do time profissional. Vamos para mais notícias. O Flamengo tenta renovar com o Léo Pereira após soldagem. De acordo com o site RTI Sport, o defensor voltou a ser consultado por times do exterior e tem futuro incerto no Flamengo. Léo Pereira vai depender da Copa do Mundo. Acho ele cravar seu nome, ser titular na Copa do Mundo e o Flamengo chegar até o Brasil chegar até a final e fazer uma boa Copa do Mundo, e ele sendo titular, com certeza o Flamengo não consegue segurar ele dentro do clube. Vidente projeta a vitória do Flamengo sobre o Bahia no Maracanã. Equipe comandada por Léo Jardim chega embalada após a goleada por 4-1 sobre o Independente Medellín pela Libertadores. O Flamengo, eu estava vendo aqui a tabela, vai ter um campeonato baiano essa semana. Vai jogar com o Bahia no domingo e com Vitória na Copa do Brasil na quarta ou na quinta, não estou lembrado agora. Mas o Flamengo vai ter essa mini Copa da Bahia aí, com esses 2 times, onde o Flamengo vai ter jogos difíceis. Então, o Bahia está na 4ª colocação, não tá tão longe. O Bahia vem ano após ano melhorando seu elenco. Então o Flamengo tem que estar atento para conseguir a vitória amanhã. Vamos para mais notícia. Arrascaeta e Bruno Henrique somam 58 participações em gols na Libertadores. O feito reforça a importância dos 2 jogadores na trajetória recente do clube, que foi decidida na vitória de 4-1 sobre o Independente Medellín. É isso aí. Eu acho que são os 2 maiores ídolos do Flamengo. Já falei isso, volto a dizer. Então, desde 2019 aí, levantando títulos após títulos no Flamengo. Tiver a oportunidade de falar, de sair do Flamengo, recebeu posto pelo baixo, mas deixou o coração falar mais alto e quiser ficar no Flamengo. Então merece sim disputar essa Libertadores. Bruno Henrique pode jogar sem o Pedro, mais aberto, principalmente na Libertadores, que são poucos jogos. Também muito que Leonardo Jardim planejar para o time titular do Flamengo. Então, Bruno Henrique pode ser o 9 ou pode jogar aberto do lado do Bruno Henrique. Ou se quiser também fazer um 5-3-2 com Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Paquetá e Pulgar, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ali pode fazer um 4 volante, voltando um 4-4-2, uma movimentação de volantes. Com Varela e Alexandre mais espetáculo, sem Alexandre, Ayrton Lucas. Então tá para o Jardim colocar essa dupla, Bruno Henrique e Pedro na frente. Vamos para mais notícias do Flamengo.
Flamengo quer renovar com Ryan Roberto após procura ter times europeus. Joias do Flamengo, ter 18 anos, desperta interesse ter muitos clubes europeus e reunião com o staff do atleta está marcado. É isso aí, tem que ver. Se há uma proposta milionária por ele, vende. Se não tem, deixa ele ali amadurecendo dentro do elenco. Vamos para mais notícia. STJD pune por Caio Carrascal e o Flamengo perde jogadores. O volante chileno pega 4 jogos de gancho e meia também é suspenso por expulsões recentes. É o que já falei um tempo atrás, acho que está muito rigoroso para o Flamengo, tanto o juiz, tanto a justiça desportiva, mas o Flamengo deve recorrer, deve procurar, mas acho que o rigor nesse início do ano está sendo muito forte sobre o Flamengo. É aquele negócio, contra tudo, contra todos, o Flamengo vai ter que lutar de novo esse ano para ser campeão de tudo, novamente. Ano passado conseguiu a Libertadores brasileiro, esse ano creio que está também para conquistar a Copa do Brasil. E até o foco do Flamengo é o Intercontinental. O Flamengo tem um meio do ano ainda para reforçar mais esse grupo. Vamos ver o que a diretoria vai trazer, quais são as posições que o Jardim vê carente do Flamengo. Vamos para mais notícia. Flamengo muda a postura sobre Carrascal e saída ganha força. Após uma apresentação abaixo da última goleada, a diretoria já tomou uma decisão importante visando o decorrer da temporada. É isso aí, tem que ver o comportamento dele extra-campo, dentro de campo, e como ele na matéria, o Leonardo Jardim gosta dele. Se gosta e ele tá agradando o técnico, fica um jogador novo que vai aprender o que é ser Flamengo. Isso aí é um processo, como falei, Léo Pereira, o Léo Peeba, e hoje está na seleção brasileira. O Eric Pucá também no início não se conseguiu se firmar e de repente se firmou e hoje é um dos principais volantes do Flamengo. O Vaelo teve briga com o Gerson, teve problema com o negócio com os torcedores do Penharol. Então hoje é um dos melhores laterais direitos que o Flamengo tem. Então é isso, é esse processo. Vamos para mais notícia. Flamengo encaminha a renovação de Alexandre e Danilo até 2027. Tupla vai disputar o Mundial pela seleção brasileira após o torneio o Flamengo irá anunciar extensão dos vínculos. É isso aí, acho que dois jogadores, não por qualidade física, que são jogadores com idade muito avançada, mas o que ele representa para o clube. Acho que são dois jogadores com muita cabeça, faz muito bem ao elenco. Então acho que o Flamengo acerta sim em renovar com eles. Vamos para mais notícia. O Flamengo recebe muitos elogios do goleiro alemão Manuel Neuer. De acordo com o goleiro, a partida dos Carioca contra o Bayern de Munique foi bastante equilibrada, mesmo com o placar de 4-2. O Bayern de Munique, Flamengo, além de ser gigante de seus países, está fazendo uma boa relação um com o outro. Isso aí fortalece o Flamengo no mercado europeu e fortalece o Bayern de Munique no cenário nacional em questão de visualização. Então o Flamengo pode fazer uma boa parceria de compra e venda dos jogadores e o Bayern de Munique pode ganhar nome com os torcedores do Flamengo, assim espalhando sua marca. Vamos ver o que a diretoria vai trabalhar em relação a esse marketing indireto do Bayern de Munique sobre o Flamengo. Mais notícia: o Flamengo aceita vender Cebolinha com compensações financeiras. A intenção do rubro-negro é manter o atacante no elenco até o final de 2026, mas uma saída não está descartada em caso de ter boa proposta. É isso aí, se o jogador já falou que quer sair, o Flamengo não pode fazer nada para renovar. Se o treinador não conta mais com ele, é esperar. Se aparecer a proposta, o Flamengo vende e ganha o dinheiro de cima, tenta recuperar a bolada que o Flamengo venceu, gastou para contratar ele. O Flamengo gastou em torno de 18 milhões de euros
e se conseguir vender por 10, só consegue a metade praticamente desse dinheiro. Então é isso, essa análise foi comigo, Eduardo. O site que eu utilizei hoje foi o Polafip. Entra lá, lê as notícias, tenha sua própria opinião, faça a sua própria análise. Até amanhã, falando mais sobre o nosso Flamengo.